Hoje nós trazemos uma palavra, mais uma vez, uma palavra para os casais, que tem como tema Andando com o Tanque Cheio. É uma palavra, um tema meio estranho, andando com o tanque cheio. A gente relaciona hoje esse tema com carros, automóveis. Carro, se ele não tiver com o tanque cheio, ele não consegue andar. Pode ser um carro novo, com a bateria novinha, todas as peças novas, mas se ele não tiver abastecido com combustível, ele não anda. E assim nós fazemos essa analogia com as pessoas, com os cônjuges, com os casais. O casal, se ele não tiver com o tanque cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, ele também patina. Ele às vezes até faz algumas coisinhas, mas faz sem orientação divina. É por isso que muitas pessoas realizam alguns projetos, mas por conta própria, o ego que resolve. E a gente não busca orientação divina para isso. Às vezes, muitas coisas dão errado no casal porque ele não está parando e buscando, projetando. A gente é muito imediatista, eu quero para hoje, para ontem, vamos dizer assim, E não espera orientação, não projeta, não analisa as coisas como serão. E assim é a vida nossa. Nós precisamos também ter esse tanque cheio. Deus, quando Ele fez o homem, Ele projetou o homem e depois Ele realizou o homem através do barro. Mas Ele viu que havia necessidade de assoprar nas narinas do homem, daquele barro, para que ele tivesse vida. E essa vida veio, que é o Espírito da vida, com letra minúscula. Depois disso, Jesus veio, nasceu aqui, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, e subiu aos céus, mas deixou aqui o Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que nos dá discernimento, sabedoria, conhecimento. E ele disse, na hora que ele partiu para o céu, ao trono dos céus, junto com seu Pai, ele disse, eu vou e não deixarei vocês órfãos, deixarei aqui o meu Espírito Santo. É necessário que a gente tenha essa consciência de que nós não somos nada sem o Espírito Santo. Nós não somos nada sem o Espírito Santo. Somos apenas carne, osso, a matéria. Mas é o Espírito Santo que nos move, que nos dá discernimento, que nos ensina a perdoar. E isso é muito importante na vida conjugal. Muitos maridos e mulheres vivendo em conflitos, ansiosos. A palavra de Deus fala que não andeis ansiosos por coisas para comer, para vestir. Lá em Mateus 6:33 diz assim também, buscai em primeiro lugar a Deus e a sua justiça, e todas essas coisas eu lhe darei. Todas. Você precisa de dinheiro? Ele dá força, dá saúde para você buscar. Você precisa de paz? Ele dá essa força. Tudo que você necessita para sobreviver, Ele te dá. Porque Ele é dono de tudo. Nós não somos dono de nada. Ele diz, eu sou dono da prata e do ouro. Mas eu coloco nas suas mãos e peço para que vocês multipliquem esses talentos. Então não precisa a gente preocupar. Hoje a maioria das famílias correndo para lá e para cá, buscando somente o dinheiro, o material para sobreviver. E muitas vezes levanta, sai correndo e não enche do Espírito Santo. Não faz um devocional, uma oração, nem de manhã, nem de noite. A palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. E a gente às vezes sai de qualquer maneira, chacoalha o pelo como se fosse um animal racional, e Deus mesmo assim está cuidando, porque o que Ele tinha que fazer Ele já fez, mandando o seu único Filho para nos perdoar, para ensinar a nos amar, ensinar a gente a ser manso de coração. Ele diz na tua palavra do livro sagrado que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Está escrito lá em Apocalipse 3:20. Então a gente é muito orgulhoso, eu tenho as minhas decisões próprias, mas quem nos comanda é Deus. Nós vimos hoje que parece que o ser humano está insensível, criando bonecos para adorar como se fosse gente, criando robôs
haverá um dia que a gente vai ver que os próprios robôs vão sentir também na pele como o ser humano sente. Há questões que diz assim: por que não faz então remédio para curar câncer, para curar AIDS, para curar doença no corpo? Porque há necessidade de vender, de gastar, de adquirir as divisas que são as cifras, o financeiro. E nós não vamos levar nada quando a gente partir para a glória. É necessário que nós andamos sempre com um tanque cheio. Cheio de quê? Cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de felicidade, e todas as coisas, se nós andarmos na presença do Senhor, Ele vai nos acrescentar, como a gente disse antes. Não andar com o tanque cheio de pornografia, cheio de ódio, cheio de raiva, porque o casal que anda com isso, ele vai transmitir para os seus filhos. Vai deixar um legado para os seus filhos, e esse legado vai acontecer em toda geração, e isso não é bom, não agrada a Deus. Então nós temos que fazer essa meditação dentro do casal, porque ali é a primeira instituição divina que Deus criou. Criou Adão e Eva, mesmo assim eles saíram do paraíso, pecaram, e esse pecado vem nos rodeando a cada dia. E para sair dele é somente ser cheio do Espírito Santo. Essa é a palavra que eu deixo a todos os casais, que conserte, relacione bem, veja um ao outro como ser humano, para que não haja conflito, que não haja guerra, que não haja briga, que os filhos vejam esse legado e passem a aprender juntamente com os pais, em nome de Jesus.